Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu converso com a doutora Lúcia Jacob, ela que é a delegada da Polícia da Família aqui no Acre. Boa noite, doutora Lúcia, bem-vinda ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Diogo. Muito obrigada. Doutora Lúcia, Polícia da Família, esse que é um nome que tem sido falado e a gente sempre ouve falar na Polícia da Família. A família precisa de polícia? Com certeza, com certeza. Depois de 2 anos de trabalho nesse projeto, eu tenho absoluta certeza que a família, principalmente aquelas que residem em bairros mais distantes do centro da cidade, eles precisam muito do braço do Estado mais próximo deles, né? Porque no momento que surgem os problemas, muitas vezes eles não sabem como se dirigir. Quando a polícia está próximo, que hoje, nessa região onde estão instaladas as bases, são o sustentáculo maior próximo deles, para que dali eles possam se direcionar, seja para resolver seus problemas, seja para a intermediação de serviços públicos, outros que não sejam questão de polícia. Nós estamos lá para atender, bem servir, né? Então, doutora, a senhora colocou que a Polícia da Família, então, é um projeto. Que projeto é esse? De onde surgiu essa ideia e como é que ele tem se desenvolvido? Olha, o projeto Polícia da Família, ele surgiu em razão do alto índice de criminalidade verificado especificamente aqui na capital e nos bairros periféricos. Então, o governo do estado, pensando em alguma forma de minimizar esse alto índice de criminalidade, pensou na ideia de se criar a polícia com um novo foco, direcionado para o cidadão, né? Diferentemente da polícia convencional, que agia sempre de forma repressiva, a Polícia da Família, além de também tratar as questões de forma repressiva, só por exceção, né? Mas a regra da polícia, o foco maior, é voltado para a prevenção. Doutora, então quer dizer que antes de ser contra o crime, ela é para o cidadão. Exatamente. E então, e qual é o diferencial do policial da família? Como é que o trabalho se desenvolve? O diferencial maior é porque quando fomos verificar, através de pesquisas, que a maioria dos crimes que às vezes chegam à delegacia e até com ocorrência de homicídios, violências graves, acontece entre pessoas que residem na mesma localidade, pessoas que normalmente se conhecem, vizinhos, e a partir de um pequeno conflito que se originou, que não foi tratado devidamente por alguém que tivesse condições de fazer aquela mediação, descamba para a violência. Então, às vezes, o cidadão, ele não é um bandido que se possa dizer perigoso, que se tenha que tratar com um sistema de repressão. Ele, às vezes, só precisa de um direcionamento, de alguém para ouvi-lo e fazê-lo entender que aquela via não é a ideal, né? Não é a melhor, e que através do diálogo se pode resolver também. E a Polícia da Família está lá para, antes de encaminhar para o DP, a gente tentar resolver por essa via, né? Doutora, a senhora acha então que essa mudança na ideia de que existem mocinhos e bandidos é o que faz com que a polícia passe a trabalhar de uma maneira diferente? Com certeza. Eu acho que não é nem que seja a ideia de que existam mocinhos e bandidos. A Polícia da Família, ela está lá para atender, inclusive aqueles que são vistos pela maioria da sociedade e pela própria polícia convencional como bandidos. Mas no momento que você se aproxima e começa a ouvir aquele cidadão, nós percebemos que o que falta para eles muitas vezes é uma oportunidade, é um direcionamento, e temos observado que essas pessoas têm mudado realmente, têm se encaminhado para um emprego, têm tido uma oportunidade. Então quer dizer que a polícia, ela, além de atuar, né, defendendo a segurança, ela acaba atuando em outras áreas que o Estado também tem obrigação de estar presente. Como é que funciona isso? Como é que um policial pode encaminhar alguém para um emprego, por exemplo? Olha, a partir do momento que chega um problema na base, né? Porque os problemas podem chegarem por 2 vias. Ou através do policial que está no bairro trabalhando, ou através de denúncia anônima, ou pela parte ofendida.
No momento que chega na base, nós buscamos ouvir os dois lados, e naquele momento que nós ouvimos as pessoas, a gente identifica que há uma série de outros fatores que implicam na ocorrência daquele problema. E vamos procurando tratar cada caso de acordo, encaminhar, inclusive aquilo que não é uma questão mais social, que não é questão de polícia, encaminhar para a instituição competente. Por exemplo, existem inúmeros casos cíveis que não é de competência da polícia para resolver, encaminhamos para a Defensoria Pública, com a devida orientação, inclusive documentação exigida, que já sabemos, temos um contato com a Defensoria, com as demais instituições que compõem a rede, né, de instituições que hoje atuam dentro do Estado, já facilitando, servindo de ponte, né, na busca da solução desse problema. E um grande diferencial da Polícia da Família é que, ao identificar na origem um problema, ela busca encaminhar e dar uma solução, acompanhar até uma solução do problema. E que muitas vezes aquele problema não resolvido e que não bem atendido pelas instituições competentes é que faz com que as pessoas cheguem ao desespero e cometam uma série de coisas de forma impensada, porque nós começamos a observar, depois desse trabalho, que quem está lá na penal nem sempre é bandido. Tem muitos pais de família que no momento de desespero, por uma série de fatores, cometeram um crime. E às vezes o que faltava era alguém ouvi-lo, pelo menos, né? Ouvir um lado, porque nem sempre quem chega na base ou na delegacia, muitas vezes como vítima, nem sempre ele é a vítima. E nós podemos identificar quando nós ouvimos as pessoas. Doutora, né? E quem é que ouve? Quem são esses policiais que fazem esse trabalho de mediação? Olha, todos os policiais, nós procuramos trabalhar, assim, nos cercar de policiais que realmente tenham... um perfil para isso? Um perfil, né, que tenha afinidade com o trabalho comunitário, que saiba ouvir, que goste daquilo que faz. Então, qualquer um, eu costumo dizer, não vamos centralizar em ninguém, né, porque no início tinha aquela ideia de que a delegada que tinha que sempre ouvir. Eu falo, não, todos têm que estar preparados para o momento, porque nem sempre eu vou estar lá. Então, são policiais civis, militares, né, que compõem as bases. Nós temos uma equipe mínima no atendimento da base, mas a maioria cada bairro tem suas equipes que estão circulando, conversando. O foco é exatamente manter uma maior proximidade da comunidade, porque nessa proximidade é que nós vamos identificar os problemas que muitas vezes está escondido e que as pessoas não têm coragem de externar isso para uma autoridade ou ir até o DP. Que são, na maioria dos casos, de violência familiar, de abuso sexual. Exatamente, problemas de uso de drogas que a gente verifica assim, com muita frequência, inclusive com adolescentes, né? Adolescentes já se enveredando por esse caminho, muitas vezes influenciados por pessoas que estão já na prática desses crimes. Então, quando a gente identifica essa situação, seja através do policial que está lá no bairro, ou através de alguém que chega até a base, nós procuramos dar um tratamento. Quando o policial, quando é um caso mais simples, por exemplo, um conflito, uma via de fato, uma briga de vizinhança, ele procura ali naquele momento conscientizar as partes que daquela forma não é a melhor forma. Então o policial vai à casa das pessoas? Vai à casa das pessoas. Tá? Procura fazer com que ele se conscientize que por aquela via não vai ter uma solução, muito pelo contrário, o prejuízo será maior. Caso ele não consiga resolver lá, ele traz a base, aí entra o delegado, entra o coordenador pela polícia, porque a coordenação é formada pelo delegado, no caso, falando especificamente da minha base, sou eu e tem o tenente Pinheiro, que é o capitão Pinheiro, que é também compõe a base, né, formada por uma autoridade da parte da Polícia Civil e outra da militar. Inclusive, essa junção, essa integração entre as polícias civil e militar sempre foi muito contestada por alguns, inclusive por alguns policiais mesmo, de que as duas polícias não poderiam trabalhar juntos. Agora, a gente vai já falar sobre isso, eu acredito, talvez no segundo bloco. Doutora, como é que é o dia de um policial da família? Qual é a rotina dele? Não tem rotina. Eu costumo dizer que é interessante porque cada dia é um assunto diferente, são novas emoções em que pese um tanto assim, triste às vezes, porque você tem que lidar com problemas, mas a rotina diária
da realização dos trabalhos é essa, é sair 7 horas da manhã, eles se reúnem na base, passamos os encaminhamentos, as missões, vão para a área, e na área eles começam a fazer essas visitas, ainda que eles não tenham um problema específico para tratar ali, mas a presença dele já frustra a ação de qualquer pessoa que esteja nas proximidades com segundas intenções, né? No momento que ele verifica por exemplo, uma atitude criminosa no bairro, que fica difícil deles resolver ali no momento, eles já passam um rádio para a base, já entram em contato com a equipe do rádio, chamamos, no caso, se necessário, a presença da RP, tem momentos que é preciso, né, quando está assim, uma situação complicada do policial da família resolver pessoalmente, mas na maioria dos casos, são casos que se resolvem na base do diálogo, do entendimento. Agora, doutora, a presença da polícia geralmente parece uma coisa indesejável, pelo menos há pouco tempo, porque sempre se tinha aquela impressão de que a polícia era violenta, enfim, ia violar os direitos de quem estava ali na comunidade, principalmente nos bairros periféricos. E parece que essa ideia, esse conceito está se modificando. Isso porque os próprios policiais se vestem de maneira diferente, abordam as pessoas de modo diferente. Qual está sendo o impacto nos bairros dessa presença, dessa nova forma da polícia se portar? É verdade. A polícia, nós sabemos que, em razão de um passado bem recente, né, a visão que se tinha era que era truculenta, que estava lá para bater, para causar mais problemas para o cidadão. Mas hoje mudou e muito. Tá? Hoje as pessoas fazem questão de que a polícia vá à sua residência, nos convidam, sentem-se satisfeitos porque eles estão vendo que essa filosofia de polícia repressiva, porque nós sabemos que ainda quando é necessário fazer repressão, o próprio cidadão que chamou a polícia, no momento que o policial toma uma atitude mais de repressão, ele é rechaçado pela comunidade. Ninguém gosta dessa postura, né? Então, hoje, com esse trabalho de diálogo, de entendimento, a aceitação tem sido muito grande, as pessoas realmente estão se sentindo mais seguras, né? Muitas vezes já houveram ocasiões em que algumas pessoas estão nervosa por um conflito qualquer que seja, a gente encaminhamos alguns policiais para ir até a residência, em caso de briga de família, que é muito corriqueiro, e pedimos que ele venha até a base para que nós tentássemos fazer uma mediação, e a pessoa não quer vir porque ele teme que no caminho ele possa ser maltratado. E vendo que alguns policiais, delegado, eu trago a força, eu digo, não, eu vou até lá. E no momento que eu chego lá, que eu me apresento, assim, que desmistifico para ele que a gente está lá para ajudá-lo, para tentar resolver, aí, sabe, eles se desarmam, pedem para a gente entrar. A gente percebe, assim, naturalmente, que era simplesmente medo, né? E de coisas que realmente nós sabemos que passou, assim, como eu já falei, no passado bem recente. Hoje não. Eles estão vendo essa questão da farda, né? O que nós fizemos, assim, a questão de que mudasse aquela vestimenta que, de certa forma, afasta as pessoas. É uma camiseta branca, embora que tenha sido criada provisoriamente, já estamos há 2 anos e ainda não conseguimos a nossa farda oficial, né? Estamos, em breve, se Deus quiser, o secretário já autorizou que nós fizéssemos o levantamento para conseguir essa farda oficial da Polícia da Família, mas é um modelo diferente, uma camiseta branca, apenas com o nome, Polícia da Família. De um lado da manga o símbolo, o escudo da Polícia Civil, do outro da militar, para demonstrar a integração, calça jeans, ninguém porta aquela postura ostensiva, né, de armamento. Usamos porque é uma necessidade, é o nosso instrumento de trabalho, para uma eventualidade. Mas, assim, nunca foi necessário, tanto na área, durante esses 2 anos de trabalho, puxar a arma da voz de prisão, algemar alguém assim, ainda que tenha sido um indivíduo que nós localizamos e autor de um delito, fazemos o convite, chamamos até a base de uma forma que eles tenham a confiança que vão ser respeitados, né? Eles vêm e não precisa sequer algemá-los.
Tá? Doutora, a gente está falando, esse é um dos assuntos que a gente vai tratar na entrevista, que são justamente os resultados que a Polícia da Família já tem dado. Afinal de contas, são 2 anos de atividade, mas a gente conversa sobre isso no segundo bloco. Tá, ok? Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo com a delegada Lúcia Jacob. Estamos de volta conversando com a doutora Lúcia Jacob, ela que é a delegada da Polícia da Família aqui no Acre. Doutora Lúcia, no bloco anterior nós falávamos sobre alguns resultados nesses 2 anos de atuação da Polícia da Família aqui na capital. Dentre esses resultados, o que é mais significativo? Às vezes eu costumo falar e muitas vezes eu me emociono porque eu sei, quem está lá na área, quem está vivenciando todos os dias, nós sabemos que o resultado positivo de que pessoas que estão vivendo numa condição muito adversa e muitas vezes por conta dessas condições é que não suporta a pressão e descambam para esse lado. É muito gratificante a gente ver que muitos problemas que poderiam ir parar no DP ou talvez em lugares passar por uma penalização, você trabalhar no diálogo, evitar, né? Hoje nós contamos com aproximadamente 6.300 casos registrados de atendimentos, que desses 6.300 casos, 98% é resolvido na base. Ou seja, não precisa instaurar um inquérito, não leva um processo judicial. Não vai para judiciário, as pessoas saem satisfeitas, né? Nós fazemos um acompanhamento periódico, vamos até a casa, está tudo bem, telefonamos, e isso nós percebemos assim automaticamente a satisfação das pessoas e quando um delegado liga para casa e quer saber se está tudo bem com eles. E eles respondem, vão à base, fazem questão de ir lá, agradecer inclusive, notadamente nos casos de adolescentes, tem muitos casos de adolescentes enveredando por crime, o alcoolismo, a questão das drogas. E a senhora estava colocando que um dos principais problemas enfrentados é justamente com relação à dependência química. Exatamente. Né? E eu queria que a senhora dissesse, essa dependência química que se alastra, principalmente nos bairros onde acontecem os atendimentos, hoje são 3 postos da Polícia da Família, né? Exato. Um no bairro Santa Cecília, outro no Jorge Lavocá e o outro no bairro Vitória, que acabam atendendo um entorno que dá cerca de 38 bairros. Exato. Desses cerca de 38 bairros, doutora, além desse problema da dependência química, que é crônico, como a gente conversava antes da entrevista, e alguns outros problemas como violência familiar, o que é resolver tudo isso na base? É resolver na casa do cidadão? É isso? Às vezes é necessário a gente ir até a casa quando há uma resistência do cidadão chegar até a base. Nós vamos até a casa, vamos até ele. Né? Não esperamos que a coisa aconteça para a gente poder instaurar um procedimento, né? Na delegacia que se instaura, porque na base nós não fazemos isso. Quando é necessário, quando já aconteceu o crime, é que nós encaminhamos para a delegacia. Mas ainda assim, nós fazemos um trabalho de base, prévio, já para que as coisas se encaminhem de uma forma mais tranquila. Né? Então, como você estava falando, são 3 bases, atendemos aos bairros circunvizinhos, num total de 38 bairros. Diariamente chegam problemas de toda a ordem. Chegando lá, eu costumo dizer que a gente funciona como uma clínica geral. Né? Essa base é o posto da Polícia da Família? Exatamente. É onde também funciona o escritório de mediação, né? Quando não há possibilidade de resolver na área, o policial não consegue resolver, ele traz até a base. Ou então, quando a própria ofendida, a própria vítima chega e registra na base,
nós fazemos um convite, isso é interessante também, porque a delegacia usa a intimação, que de certa forma choca, né, quando chega aquela intimação para eles. Você está obrigado a comparecer à delegacia. Nós fazemos um convite, fazemos questão no convite botar, que é uma intimação com apelido de convite, né, mas só o fato de ter convite e convidando para comparecer lá, para tratar assuntos de interesse das partes, e eles chegam um tanto assustados ainda. Mas no momento que nós recepcionamos eles, fazemos vê-los que estamos ali para ajudar na solução pacífica de um problema, que não estamos ali para ajudar, para julgar, mas para ajudar na mediação daquele problema, que para a gente não tem diferenciação entre o reclamante e o reclamado, que nós denominamos assim, reclamante, quem fez lá o registro, e o reclamado contra quem se registrou. Até porque no momento da mediação se verifica que aquele que foi registrar lá, talvez até por falta de informação, de conhecimento, muitas vezes ele acha que está com o direito, mas nem sempre ele está, do ponto de vista legal. E naquele momento do diálogo nós identificamos isso, já passamos a orientação a eles, e eles saem de lá conscientes de que realmente não estão com aquele direito que eles achavam que teriam. Muitas vezes se abraçam, pedem desculpas e vão para casa resolvido o problema. E quase, nós nesses 2 anos, nós não registramos casos de reincidência desses casos que nós tratamos lá, que foram feitas mediações nesses termos. Sempre fazemos um termo de compromisso, estabelecendo que casos dessa natureza não devem mais ocorrer. Caso ocorra, nós iremos encaminhar para o juizado, mas dificilmente eles retornam. Agora, doutora, esses casos são casos mais específicos, que quando uma pessoa acredita que tem um direito e, enfim, vai ao posto da polícia da família para saber se realmente tem, e numa situação contra outra pessoa. E nos casos de dependência química, como é que a polícia da família atua? Tem Como várias, é que se identifica? Tem situações de denúncias, muitas vezes anônimas, né, de pessoas que estão incomodadas. Até um certo período, até bem pouco tempo atrás, tinha um ditado popular que ninguém deveria se meter nos assuntos, principalmente quando envolve marido e mulher, né? Então, hoje, com a nossa presença e informando que é necessário informar, que nós temos que fazer algo e que é responsabilidade de todos, então nós recebemos muitas denúncias anônimas. E as próprias vítimas hoje estão tendo coragem de chegar até nós, até porque ficamos dentro da comunidade, né, a base, ou seja, através do policial, ou eles vêm até a base e informam que está acontecendo isso. Normalmente elas dizem, no caso de mulheres que são vítimas de violência, eu não quero que faça nada contra ele, é pai de meus filhos, eu não quero que ele vá ser preso, mas eu não quero mais estar sofrendo. O que nós fazemos? Mandamos um convite para a pessoa, ele chega até a base, nós fazemos essa abordagem toda, qual é o nosso objetivo, estamos lá para ajudar, e normalmente a pessoa sai de lá convencida de que aquela alternativa que ele está tendo para tratar os assuntos domésticos não é a melhor, vai trazer uma consequência de dor, de sofrimento, de tristeza para toda a família, né? Uma consequência ruim para os filhos, e a gente procura abordar bem esse lado da questão psicológica mesmo, no sentido de fazê-los refletir sobre isso, onde você quer chegar. Todos nós buscamos uma qualidade de vida. Dessa forma, agindo assim, você vai conseguir ter um resultado positivo, e a gente sempre indagando isso deles. Nesse momento, eles vão refletindo, não. E eu costumo fazer sempre um esquemazinho, trabalho conversando e escrevendo. 2 caminhos. Para atitude e violência só tem 2 caminhos, atitude violenta. Uma é uma vítima, é uma pessoa ficar doente ou vir a óbito, a outra é perder a liberdade, é ir para penal. É isso que vocês desejam? Não, não é. Então vamos buscar uma forma alternativa. E eles sempre reconhecem isso. Muitas vezes eles não param para pensar no momento da discussão, né, e findam cometendo algumas atitudes que reprovável do ponto de vista legal e até moral. Mas quando eles percebem isso, que tem alguém que está lá e com esse objetivo de tentar ajudá-los, eles nos buscam, e muitas vezes já chegaram pais de família, mães de família, na questão das drogas você falou, né? Tem pessoas que chegam lá e dizem, me ajude, eu preciso de ajuda, e se declaram viciados, né? E nós imediatamente entramos em contato com as instituições ligadas
a esse trabalho de tratamento, né, com relação à dependência química. Fazemos toda essa ponte de levar, trazer, muitas vezes precisa ir para reunião. São os critérios que essas instituições que trabalham com isso exigem, né, ir reunião. Eles não têm, às vezes, recursos sequer para pegar o ônibus. E a polícia da família leva, se for necessário busca para a comunidade, até o momento de inserir nessa instituição de tratamento. E já temos bons resultados com muitas pessoas, pais de famílias, inclusive, né, que foram e já saíram com um resultado bem positivo, que conseguiram, ao retornar, reestruturar as famílias que já estavam totalmente desestruturadas. É um dos maiores problemas hoje, que eu considero assim, crucial, da violência, é a desestrutura familiar. Porque uma família sem ter base, né, sem o pai alcoólatra, a mãe também, muitas vezes, que espelho é que esses filhos têm, né, a seguir? Que princípio? E muitas vezes elas enveredam pelo mesmo caminho, até porque perderam a referência de pai e mãe do bom caminho que eles deveriam seguir. E também envereda por esse caminho. A polícia, ao identificar isso, a gente busca tratar a família como um todo, encaminhando cada qual ao local competente. Na verdade, a segurança é só mais um dos fatores que estão dentro do plano de trabalho da polícia. Exatamente, porque a partir do momento que você cuida dessa parte, você está fazendo segurança pública num sentido macro, né? Segurança pública está sendo realizada. Porque se você não trata essa questão mais básica, amanhã ou depois, com certeza, toda a sociedade vai ser vítima. Aquela família já é vítima daquela situação. E as outras famílias mais próximas, porque aquelas adolescentes, aquelas crianças que estão já... E até os adultos, que muitas vezes, os pequenos furtos que acontecem nessas áreas, são todos em decorrência de pessoas que estão viciadas e precisam sustentar o vício, não têm um emprego, a maioria são desempregadas, e vão furtar para manter o vício. E se ninguém faz nada, com certeza eles vão ficar lá fazendo sempre, a sociedade como um todo vai ser vítima, e é a história de você estar criando uma cobrinha para mais tarde picá-lo, né, como diz o ditado. Ou então, muitas vezes, você prefere dar um remédio que... Você podia ter tratado antes, preventivamente. Exatamente. Doutora, a maneira como a Polícia da Família trabalha no Acre, ela é diferente Existe Polícia da Família em outros estados também? Não, nós temos conhecimento que exista outras... polícias comunitárias, mas com... A Polícia Comunitária e a Polícia da Família é a mesma coisa? Não, não é. A Polícia da Família, ela tem esse ingrediente a mais, a questão da parceria, da unidade ali entre as duas corporações, né, civil e militar, esse contato direto com a comunidade, o policiamento a pé, bem próximo da comunidade, fazendo contato com presidentes de associações, os líderes da comunidade, quem vão trazer para a polícia, né, para as pessoas que estão ali fazendo aquele serviço, trazer as informações que precisam ser tratadas, porque ninguém melhor do que eles para conhecer essas situações que estão vivenciando. E fora a questão dessa integração na mesma instituição, tem a questão da mediação, que eu acredito que no Brasil tem um caso, mas quem faz é uma ONG, lá na Bahia, em Pará, se eu não me engano, Macapá também tem um projeto muito legal, mas é só a Polícia Militar. E aqui no Acre é a Polícia Militar e Civil juntas, né, que é a Polícia da Família, essa junção, né, deu a Polícia da Família, que é realmente uma grande família, porque todos são pessoas assim, muito envolvidos com o trabalho. E assim, a gente se desdobra, não tem horário. O horário normal seria das 7 às 13, num turno, e tem um turno da tarde, das 13 às 18. Mas a gente vai até, enquanto está chegando demanda, as pessoas estão chegando, no final do expediente a gente não pode dizer volte amanhã, que a gente te atende amanhã. Porque quem trabalha com polícia preventiva, se você não imediatamente não atende, amanhã já é tarde, né? Pode ter acontecido pior. Então nós temos esse compromisso com a comunidade, que é quem nos paga, né? E o servidor público já está dizendo o nome, tem que servir ao público para o qual ele foi contratado, né? Está aí para atender.
Doutora, parabéns pelo trabalho à frente da Polícia da Família. E eu queria que a senhora dissesse, então, o que a senhora espera com relação a esse trabalho que vem sendo desenvolvido. Olha, é um sonho que eu acredito piamente que vai se realizar, porque eu acho que a quem nós devemos o início desse trabalho é o nosso governador atual, né, o governador Jorge Viana, que teve assim, uma ideia brilhante de criar esse projeto junto com o ex-secretário Fernando Melo. Hoje o secretário Monteiro já é uma pessoa comprometida com a continuidade do projeto. É uma semente, né? Tem só essas 3 bases. A ideia, inclusive, do governo é que ele seja estendido a toda a cidade, não só a cidade aqui, a capital, mas a todo o município. A todos os municípios, né, de Rio Branco. Sabemos que é difícil por conta do efetivo, que é pequeno. Foi feito um concurso, mas muita gente já saiu, inclusive hoje as 3 bases só tem assumindo 2 delegados, éramos 6, parece até semelhante a um romance, aí éramos 6, né? Hoje só somos 2, o doutor Maia, que é o nosso coordenador regional, e eu. Mas se depender de nós 2, ela não vai morrer, essa semente. A ideia e esse sonho é que ele seja realmente expandido para toda a capital, não só a capital, mas os municípios também, né? Porque é um projeto que dá certo. Eu tenho certeza absoluta que o resultado é muito mais positivo do que apenas reprimir, né? Nós temos que prevenir antes. E isso já é uma visão de mundo, não é mais o estado do Acre. Eu estive recentemente não, no início do ano, num congresso latino-americano de polícias comunitárias, onde todos os países estão enveredando por esse caminho. O caminho da prevenção. Da prevenção. E né? Do diálogo. Do diálogo, né? A gente tem uma ideia de que não é na postura da repressão, do autoritarismo que se consegue respeito, mas é respeitando a comunidade para que você seja respeitado e a sua mensagem seja absorvida por essas pessoas, né, e colocadas em práticas. Doutora, a gente tem algum telefone para contato, para quem quiser entrar em contato com a Polícia da Família? Nós temos da base do Vitória, que é a base onde eu estou a maior parte do tempo, é o telefone 3223-6602, 3223-7546, tá? Através desses telefones, qualquer um pode entrar em contato. Isso. Também tem a da base do Jorge Lavocal, teria que olhar o papelzinho. Acho que a gente pode, mas com esses 2 números já se consegue falar, a gente teve no vídeo também. Então, a senhora pode repetir os números para quem quiser entrar em contato com a Polícia da Família, desde denúncias até esclarecimentos. Pode entrar através desses números que estão na tela. É o 3223-6602, 3225-7546. Ok. Muito obrigado, então, doutora Lúcia, pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Eu é que agradeço. Tá? Obrigado também às 22 cidades do Acre que acompanharam esse bate-papo sobre a Polícia da Família. Até a próxima, a gente se vê.